Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Queridos, vou trazer hoje essa palavra aqui no canal. É uma palavra meio difícil de ser pregada, amém? Mas é uma palavra para edificar. A palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, ela é para edificar. É só entender certo. Eu peço que você deixe o seu joinha no vídeo para ajudar o canal. E vai ser bom o seu joinha, tá bom, meu irmão? E se quiser compartilhar, eu agradeço de coração mesmo. É uma palavra que vai edificar. A palavra de Deus, ela não veio para destruir, irmãos. A palavra de Deus, ela veio para edificação. Por mais que ela seja dura, mas ela traz cura, viu? Ela traz cura para a alma, ela ensina. Ela ensina a pessoa como educar o seu filho, ensina como se comportar numa festa. A Bíblia, ela tem muitas coisas gloriosas, que a gente tem que tirar as coisas maravilhosas, as coisas boas. É o livro do Senhor, é o livro de Deus. E aqui, irmãos, no livro de Provérbios, sem perca de tempo, 23, diz assim, é um assunto que pode ser meio polêmico, mas há dias que eu estou sentindo botar essa palavra no canal. E aí você vai entender, né, esta palavra, porque a palavra de Deus ela é boa. Não retira a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Ó, não retire a disciplina da criança. Irmãos, as crianças, elas precisam ser disciplinadas? Sim. Como vai crescer uma criança e ela não ser educada? Como vai uma criança se tornar um homem, uma mulher, se não houver uma disciplina na vida desta criança? Que tipo de adulto ela será? Que tipo de moça será? Que tipo de homem será? E a Bíblia diz que não devemos tirar a disciplina da criança. Ah, pastor, mas hoje não pode mais disciplinar não, que o conselho tutelar vem e toma. Não. O conselho tutelar não pode tomar uma criança de uma mãe, porque ela disciplinou a sua criança. Um dia eu fui chamada no conselho tutelar, porque meu filho fazia arte na escola, se juntava com outro coleguinha, e o conselho tutelar disse isto para nós. Nunca vamos tomar uma criança porque a mãe disciplinou. O que faz o conselho tutelar tomar uma criança é quando essa criança tem maus tratos em casa, essa criança é abusada em casa, esta criança é espancada em casa. Irmãos, espancar é diferente de disciplinar. Se o seu filho, você vê que as crianças já estão rebeldes de pequeno. As crianças já fazem coisa hoje, irmão. Hoje está tão difícil educar filhos. Irmãos, está difícil. As crianças estão tão bocudas. As crianças estão tão respondendo. Eu digo que eu tenho neta, eu tenho 2 netos. O outro ainda não fala, mas eu tenho a minha neta. Eles vão crescendo, porque minha neta ainda tem 9 anos, é criança. Então, eles vão crescendo, eles vão achando que eles são donos do nariz. E precisa de uma disciplina. Se você não botar um freio, sabe, se você não disser não para ele, se você não disser não para ela, sabe, como ela vai entender qual o caminho que ela tem que tomar? Qual é o caminho que ela tem que tomar? Deixa eu pausar que tá passando um carro, irmãos. Irmãos, me perdoe, minha rua é muito barulhenta. Minha rua, irmãos, é muito barulhenta. Às vezes olha, não é fácil gravar vídeo, não, viu? Mas eu peço perdão, viu? Às vezes quando não é coisa, é os cachorros, né? Mas me perdoe, irmãos, em nome de Jesus, eu não tenho estúdio, eu não tenho um lugar, assim, eu não moro, tem outras pessoas no quintal. A minha rua em si, ela já é barulhenta e eu peço perdão, viu, irmãos? Irmãos, voltando ao assunto. Se nós não mostrarmos às nossas crianças o caminho, como ela saberá? Qual o caminho que ela tem que trilhar? Como ela saberá discernir quando ela fez uma coisa errada, se você não mostra para ela que ela fez? Se precisar, uma chinelada, e você não pode, massacrar a criança, você não pode tirar sangue. Você não pode bater na criança em lugares, cabeça, que é lugares perigosos. Mas uma chinelada, muitas vezes, ajuda. Quando a criança está muito rebelde, quando a criança não quer obedecer, quando a criança te fala palavras, sabe, horríveis. Tem horas que as crianças perdem a noção, irmãos. Tem horas que as crianças perdem a noção. E a Bíblia é bíblico.
Não retira a disciplina da criança. Se sua criança está errando, você só fala, só fala, só fala. Chega uma hora que às vezes, é que nem Deus, irmão, Deus tem horas que ele fala com a gente, e Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. E a Bíblia diz que nós cristãos não devemos rejeitar a disciplina do nosso Criador. Você vê que Deus, ele disciplina a gente. E ele disciplina mesmo, ó, tá? Ele fala com o crente fica rebelde, sabe? E aí depois não dá atenção, e aí, sabe? Deus disciplina aquele crente, porque é filho. Um filho, ele é disciplinado pelo pai, porque o pai que ama. Um pai, quando ama um filho, ele se preocupa em repreender o filho. Ele se preocupa em disciplinar o filho. Agora, o pai que não tá nem aí, meu irmão, deixa o filho fazer tudo. Pode fazer tudo, meu filho. Pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Ele não disse o filho errou. Ele não disse o filho tá certo. Faça tudo, meu filho. Tudo se quiser. E no filho errado, pede coisa, ele toma e vai enchendo e tuchando o filho de coisa. O que é que ele está dizendo para esse filho? Que tudo que esse filho está fazendo está certo. O que esse filho vai ser na vida, irmãos? Às vezes, o seu filho trouxe uma coisa lá, roubada lá de alguém. Ele é inocente, mas ele pode trazer para tua casa e você, sabendo, você não pode aceitar aquilo. Você não pode aceitar aquilo. Você tem que chamar ele. Um dia, meu filho era pequeno, se juntou com outro, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Se juntou com outro aí, e um dia trouxeram, meu filho tinha acho que uns 8 a 9 anos. Por aqui por perto mesmo, veio uma peça aqui. Aí meu marido falou para ele, onde foi que você achou isso? Ali. Pois, vamos lá devolver. Vamos lá devolver, porque não é seu, você não deveria pegar. Foi lá e devolveu. Foi com ele e devolveu, bota no mesmo lugar. Você entendeu, irmão? Você entendeu a educação? Tem gente que quer que o professor eduque o seu filho, quer que o pastor eduque o seu filho. Irmão, quem educa é os pais. Não tira a disciplina. A disciplina, ela é uma coisa maravilhosa. Agora, não estou falando com os pais agressivos, que espanca filho, que tira sangue de filho, que deixa o filho todo roxo, e o filho vai parar no hospital. Não, eu não estou falando com esse tipo de pai. E a Bíblia não está falando com esse tipo de pai. A Bíblia está falando de um pai amoroso, pai que se preocupa, pai que cuida, pai que não quer dar bota um caminho justo diante do seu filho, para que seu filho ele venha crescer correto. Ensinar para ele as coisas certas. Eu já apanhei montado da minha mãezinha, e eu agradeço a minha mãezinha. Eu agradeço a minha mãe pela cintada que eu levei. Eu agradeço a minha mãe que já está na eternidade com Jesus, pelo o cipó de goiabeira que ela deu na minha canela, que eu pulava igual pipoca. Eu morri. Eu não morri, irmão. A Bíblia diz aqui, fugiga o seu filho com a vara e nem por isso morrerá. Uma chinelada que às vezes uma criança que está rebelde toma, ela não vai morrer. Eu estou sendo lógica aqui, porque é a palavra de Deus que diz. Antigamente as crianças apanhavam com varinhas. Eu não estou falando, irmão, de pai. Escute bem, repetindo aqui. Eu não estou falando de pai agressivo. Esses pais agressivos têm que ter cadeia para eles. Cadeia. E aí do conselho tutelar vir e tomar. Né? Tirar o filho das mãos dele. Porque quantos pais loucos aí, doentes, matam até a criança tanto bater. E mãe doida também aí, irmão. E mãe doida aí também. Bate no seu filho tanto que ele morre. Quantas mães? Não é só pai não. Homem também. É mulher também. Mas uma disciplina com amor, se disciplina. Minha mãe nunca me bateu para me matar. Nunca. Ficava esgargão porque o cipó de goiabeira dói, viu? Dói. Mas eu agradeço, minha mãe forjou em mim um caráter. E hoje tá difícil, irmãos. Forjar caráter nas crianças. Não tá fácil. É filho respondendo a pai. Olha os filhos, alguns aí matando o professor. Olha, irmão, responde os pais, não respeita os pais. Irmãos, tá triste a geração de hoje. Tá triste. Tá muito triste. Os filhos não respondem na lata. Pequeno, irmão, eu tô falando de filho pequeno.
responde na lata, não respeita a mãe. Viu? Não respeita pai. Antigamente, era difícil um filho responder pro pai. Eu sei que tinha pais doidos por aí que fez muita maldade. Muita maldade com filhos. Pai ruim. Isso não é pai. A Bíblia fala do pai que se preocupa com o seu filho, o futuro do seu filho. Corrigir, dizer não quando precisa dizer não. Deus também diz não para nós, meus irmãos. Deus também diz não. Deus também diz não te dou, porque aquilo que ele sabe que não é bom para mim, para você, Deus diz não. A gente fica chateado, mas Deus diz não. E quantos pais têm medo de dizer não? Hoje os pais não podem tomar mais o celular de um filho de 9 anos. 9 anos. O pai não pode mais porque já virou... Tem um inimigo dentro de casa. Tem um inimigo. Você vê que teve filhos aí, que eu não vou falar aqui no vídeo para não incentivar, né? O que fez com seus pais, porque tomaram o celular dele. Irmãos, porque tá difícil. Tá difícil, hoje tá difícil disciplinar a criança, hoje tá difícil as gerações. Tá ficando difícil, irmãos. Mas é bíblico não retirar disciplina, correção. Corrigir o filho não é pecado, não é pecado. Correção não é pecado. Disciplina não é pecado, meu irmão. Esse vídeo tá um pouco longo, é que o assunto é tão longo, irmãos, que eu vou ver se eu faço uma live, que aí nós temos mais tempo para conversar. Eu vou parar por aqui, eu quero que você entre e comente. Eu vou fazer uma live sobre isso, irmãos, porque precisa nós conversar. Tá difícil criar filhos hoje em dia, irmãos. Minha filha fala, mãe, não quero mais ter filho, só tem 2, tá bom. A mulher não quer mais ter filho, não, porque tá difícil educar. Não é nem a comida, é educar. Educar. Irmãos, Deus abençoe, curta, comente esse vídeo, me perdoe, ficou grande. Mas não vai fazer a live, eu quero que você participe da live. E não vai falar desse assunto. Muito importante, pouco falado. Pouco falado. Eu posso ser até criticado aí nesse vídeo. Mas é bíblico. Provérbio 23. Não retira a disciplina da criança. Você vai deixar uma criança crescer sem disciplina, irmão? Você vai deixar ela seguir os desígnios dela, a cabecinha dela, ela sabe por acaso qual é o caminho certo, qual é o errado, ou é você? É você que dita para ela o certo e o errado. Deus abençoe. Se você gostou, entre e comente. Eu aguardo você. Eu vou fazer uma live sobre isso para nós bater um papo sério e vocês vão entrar, também vai falar sobre isso. Um beijo no coração de vocês.